Olá! No programa OAB na TV de hoje, a gente vai falar sobre a nova lei de licitações que entrou em vigor no dia 1º de abril deste ano. Ela foi criada para substituir outras leis que serão extintas no prazo de 2 anos. A nossa entrevistada é a advogada presidente da Comissão de Licitações e também Contratos Públicos aqui da subseção, a doutora Bruna Foix Rode, que vai explicar para a gente essas principais alterações e também trazer mais detalhes sobre um evento marcado para este mês de julho aqui na subseção. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara você já sabe que nós temos o nosso canal no YouTube, nosso Facebook e também o nosso Instagram. O programa OAB na TV vai sempre ao ar às terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite. Agora eu começo então dando as boas-vindas à nossa entrevistada que está aqui do outro lado da telinha, doutora Bruna Foix Rode, presidente da Comissão de Licitações e também Contratos Públicos aqui da subseção, que vai trazer detalhes para a gente sobre a nova lei de licitações e também um evento que está marcado para este mês de julho aqui na subseção. Doutora, obrigada por participar aqui conosco. Oi, Luana, boa tarde. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Doutora, a gente começa então falando sobre a nova lei de licitações. Esse que vai ser um tema de um evento que vai acontecer agora nesse mês. Aqui na subseção acontece entre os dias 14 e 15 de julho, né? É isso? Isso mesmo. Aí na subseção de Itajaí, dia 14 e 15 de julho. Qual é a intenção do evento, então? A gente imagina, claro, trazer a atualização sobre essa lei que está em vigor desde o dia 1º de abril, mas esse evento surge devido a demandas também dessa área, muitas dúvidas dos advogados? Então, o nosso principal objetivo, por isso que nós até dividimos o nosso evento em 2 dias, para também trazer muitos servidores públicos, porque nós temos muito problemas com servidores públicos nas aplicações das leis. E agora, com essa mudança de lei, a gente precisa atualizar. Então, o principal objetivo deste curso é a atualização para as pessoas, principalmente para os servidores públicos. Perfeito. E onde vai acontecer esse evento? Ele vai ser na subseção aí de Itajaí mesmo, a partir das 6h30 da tarde, do dia 14 e 15 de julho. E quem pode participar, né? A gente tem, então, a ideia de trazer servidores públicos também, mas quem pode participar desse evento? Ele é aberto para todo mundo, tá? Para toda a sociedade. Nós vamos fazer as inscrições, tu pode também se inscrever tanto para um dia quanto para os 2 dias, por isso que a gente delimitou bem os assuntos, e vai ser uma taxinha simbólica de pagamento, mas ele é aberto para todo mundo. Certo. A gente consegue pontuar os temas, os principais temas que vão ser abordados durante o evento, doutora Bruna? Claro. No dia 14, que é o primeiro dia, a gente vai falar sobre a visão geral das leis de licitações. A aplicação, os impactos, os princípios, inclusive as fases também da licitação, o processo licitatório desde o começo, instrução, as modalidades de licitações, os critérios de julgamento, credenciamento, enfim, N coisas que é mais do processo mesmo licitatório. E o segundo dia, nós voltamos todinho ele para apenas os contratos administrativos, porque é algo que precisa de muito cuidado, que tem muito problema que ocorre, principalmente na vigência, na aplicação. Então, nós vamos falar no dia 15 sobre o contrato administrativo, sobre alteração, duração, extinção, nulidade, sobre repactuação, reequilíbrio, garantia, cláusulas exorbitantes que muitas vezes tem, e várias coisas sobre responsabilidades também, que tem muitos problemas de licitantes que não cumprem até o final o contrato, que tem que aplicar multas, sanções. Então, vai ser voltado mais para isso no segundo dia. E como que faz para participar, né? A gente tem algum e-mail, algum site que a pessoa deve fazer a inscrição? Sim, é um link que a própria OAB direcionou, onde pelo próprio link faz lá a inscrição, se quiser para um dia ou para os 2 dias, ou para ambos também, lógico, e a pessoa faz pelo site mesmo o link da OAB disponibilizado. Doutora, o evento vai acontecer de forma online, presencial? Como que pretende se fazer nesse momento? Como já estão algumas restrições da Covid melhorando, né, entre aspas, resolvemos fazer presencial, porque eu acredito que o povo está muito cansado já dos que não são presenciais, dos eletrônicos. Eu acredito que não prestamos atenção como deve ser prestado. Então, a nossa intenção mesmo é de fazer presencialmente
para chamar mais atenção e também para ter um bom resultado. E qual que vai ser o horário, né, do evento? Como que acontece essa divisão do evento? Vai ser vai ser a partir das 6h30 que nós vamos servir um café e vai começar das 19 horas, aí vai até 8h30, mais ou menos, um bloco, né? Aí depois damos mais um intervalo para café, depois voltamos para as 10 para as 9 até umas 10h15, por aí, abrimos 15 minutos para esclarecimentos no final de cada dia. Ambos os dias vai ser o mesmo horário. Perfeito. Todos os cuidados, claro, né, com a Covid vão ser adotados também. É bom a gente orientar as pessoas, né, que devem estar presentes de máscara, utilizar o álcool em gel, porque dessa forma o evento também passa a ser seguro, né? Isso. Até a CAASC vai também nos ajudar, fornecendo máscaras e álcool em gel também. Legal. Então, quem quiser mais informações aqui falando do evento ainda que vai acontecer nos dias 14 e 15 de julho, também podem obter com a secretaria aqui da subseção. Também podem. Podem acompanhar as redes sociais da OAB também, porque ali a gente vai disponibilizar a programação, né? Isso mesmo, tudo divulgado. Uhum. Perfeito. Então, 14 e 15 a gente tem esses dois dias com uma divisão. Aqui eu estou acompanhando contratos administrativos, cláusulas exorbitantes no dia 15, garantias, alocação de riscos. Na verdade, é uma programação bem extensa, né, de assuntos, né? E como são assuntos que teve algumas mudanças, a gente optou por fazer em 2 dias, justamente, por exemplo, assim, para os servidores públicos, se não quiserem irem no primeiro dia, que tem toda a parte de procedimento licitatório, conseguem ir só no segundo, que são contratos, dá para dividir, entendeu? Por isso que nós optamos em fazer 2 dias, para não ser esse cansativo, e também para poder ter essa opção de o dia que a pessoa quer assistir. Perfeito. Doutora Bruna continua aqui conosco no programa OAB na TV, porque a gente vai para um breve intervalo e nos próximos 2 blocos, então, a gente vai esclarecer um pouco mais sobre essas principais mudanças, né? A gente teve, como eu falei no início, o começo da nova lei de licitações no dia 1º de abril, que entrou em vigor. Ela deve ser, agora, deve substituir outras legislações que vão ser extintas em 2 anos, né? Isso mesmo. Uhum. Tá, então a gente vai falar sobre esses 2 temas no próximo bloco, aqui no programa OAB na TV. A doutora Bruna continua aqui conosco. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje o nosso tema é a nova lei de licitações. No primeiro bloco nós falamos sobre um evento que está marcado agora para o mês de julho, entre os dias 14 e 15 de julho, evento que vai acontecer aqui na subseção e vai tratar exatamente sobre a nova lei de licitações que já está em vigor aqui no país. A doutora Bruna Foz Rode, que é presidente da Comissão de Licitação e também Contratos Públicos aqui da subseção, Licitações e Contratos Públicos, doutora, vai falar para a gente qual é o objetivo da criação, então, da nova lei de licitações que já está em vigor aqui no país, doutora? Então, ela veio para unificar essas 3 leis que têm vigentes, tá? E isso trouxe uma facilidade, uma agilidade incrível. Porque, por exemplo, se a gente quisesse fazer um recurso, alguma coisa administrativa, nós tínhamos que nos reportar a 3 leis. Então, acho que a principal vantagem dela, além da praticidade, da transparência, foi essa unificação das leis. Perfeito. Ela já está em vigor, mas as outras continuam em vigor também, e elas têm um prazo de 2 anos para serem extintas, né? Isso. O que acontece? Desde que ela foi sancionada, no dia de 1º de abril, ela já está em vigor. Só que os públicos eles têm o prazo de 2 anos para se adaptar a essa nova lei. Só que quando for feito um edital, no edital tu tens que informar qual é a lei que se está referindo, se é a lei nova ou a lei antiga. Então, ela ainda precisa dessa atenção, porque as outras, se você se referir, né, a ela, então essas outras também estão em vigor. Isso também estão em vigor. E, na sua opinião, com a chegada da nova legislação, hoje prefere-se atuar com a nova ou ainda é comum utilizar as antigas? Eu vou te falar que ela está há pouco tempo, né? Vamos botar aí 2, 3 meses. Então, eu sinto resistência em alguns órgãos em aplicar a nova lei, confesso.
Acredito que muitos esperam a atuação de outros órgãos para ver como vão se sair, para conseguir fazer esse segmento. Mas o que me preocupa muito, a questão são dos contratos, que eu acho que vai fazer uma confusão muito grande. Porque para os contratos, tanto importa quanto foi assinado, em que lei estava vigente. O que importa é a lei do momento da assinatura do contrato, entendeu? Então, assim, não importa se for a lei nova, se for a lei velha, vai ser a lei que era vigente na época da assinatura do contrato. Então, acredito que isso talvez dê uma confusão depois no futuro. Entendi. Antes, lá, a doutora explicou sobre a vinda, ela veio para unificar, né, a legislação que a gente tem. E ela tem esse objetivo também, acaba de facilitar o processo de licitação, por exemplo? Ah, totalmente, porque a tendência agora dos processos licitatórios são ser eletrônicos. E o eletrônico tem uma transparência porque qualquer um pode acompanhar. Então, ele trouxe uma agilidade, trouxe uma transparência sensacional para os processos licitatórios. E fora a economia também para os entes, para os órgãos públicos que não precisam mais as pessoas se deslocarem até lá, é tudo pelo sistema. E quais as vantagens também da nova legislação, doutora Bruna? Transparência também acaba sendo um dos benefícios? Não, total, é o maior benefício deles, eu acredito. E também das vantagens é, como eu falei, a questão de estar tudo num documento só e as fases de licitações ficaram tudo muito mais fácil, tudo mais ágil, porque mudaram algumas fases das licitações. E a escrita dela ficou menos descomplicada se a gente for falar em legislação, nós que somos leigos nessa área, né, doutora? Quando a gente fala em legislação, a gente sempre acha a legislação muito complexa e também a questão de você ter muitos sentidos para às vezes um artigo para a gente pode ter vários entendimentos, né? A nova lei de licitações, ela veio para deixar um pouco as coisas mais claras? Esperamos que sim. Claro que muitas dos dispositivos nós só vamos saber no decorrer dos anos, né? Mas, assim, ficou muito mais fácil o entendimento, muito mais claro, menos descomplicado, e eu acho que vai vir para ficar, e eu acredito que vai ser um sucesso. Espero também. Demorou muito tempo para a nova lei ser escrita, ser publicada? Demorou um pouquinho, porque o presidente vetou alguns dispositivos, então demorou um pouquinho. Era um pedido antigo já, da categoria também, ou das categorias? Muito. Essa lei de licitações é de 93 que a gente tinha, então, assim, tinham muitas coisas atualizadas. A lei do pregão até era mais recente, mas precisava muita coisa ser mudada. A gente consegue falar um pouquinho da parte antiga, então, até mesmo dessa lei que ainda acaba estando em vigor, ou dessas leis em vigor desde 93, as principais complicações para os advogados que elas acabam causando, né? O que eu acho que agora melhorou muito foi o seguinte, antes nós tínhamos licitações presenciais, e a forma de abertura dessas licitações, primeiro era toda a fase de habilitação. Por exemplo, a habilitação são todos os documentos técnicos da empresa, técnico, fiscal, e aí, por exemplo, às vezes tinha uma licitação que tinham 20 concorrentes, e cada concorrente, a documentação poderia ter pelo menos 30 folhas. Então, imagina, e a gente tinha que analisar tudo isso, ver quais estavam aptas, quais não estavam, aí abria prazo para recurso, para depois abrir a proposta, sendo que o objetivo principal de uma licitação é a proposta mais vantajosa para o órgão. Então, agora eles estão seguindo a metodologia do pregão, que é, primeiro se faz a proposta, só se abre a documentação, que nem, verdade, nem se abre mais, agora é tudo por sistema, da empresa vencedora. Então, eu acho que isso deu uma facilidade enorme, porque agora nós só temos uma empresa para analisar, que é a que venceu. Entendi. Antes, então, abria-se todos os documentos, por isso que era tão demorado? Por isso que demorava dias, suspendia a sessão para abrir outro dia, a demanda era extensa. Certo. Então, o pregão agora fica dessa forma, como a doutora falou, só apenas a vencedora a empresa vencedora é que acaba tendo a documentação vista. Essa é a grande mudança para o pregão? O pregão, na verdade, ele antes era uma faculdade, tá? Não era meio que obrigatório. Agora ele está com uma ênfase enorme, ele é uma modalidade obrigatória de licitação para aquisições de bens e serviços comuns, aí se usa o pregão. Entendi. E a regra para os procedimentos de contratação essa regra também passa a ser eletrônica? Então, a regra é eletrônica. Tem algumas exceções que até poderá caber presencialmente, mas tudo tem que ser justificado pelo gestor. Então,
Isso aí a gente vai ter que ver como é que vai ser no decorrer da utilização dessa forma eletrônica, né? Eu acredito que serão raríssimas que serão presencial. Nós já tivemos alguma experiência nesse período de abril até agora que a doutora tem acompanhado de uma nova licitação? Eu já participei de algumas, mas eu vou te confessar que uma utilizou a lei nova e a outra utilizou as leis antigas. Mas na hora de recurso, confundiu muito, porque alguns recursos administrativos não precisam ser feitos por advogados. As empresas fazem. E muitos são leigos no assunto, e aí acabam querendo tá falando da lei velha no edital, querem fazer um recurso com a lei antiga, mas não é assim, com a lei nova, perdão. Então, tem que seguir o que está escrito no edital. O edital, durante 2 anos, ele pode optar pela lei que ele quer utilizar. Porém, ele tem que informar qual é e todo mundo tem que seguir essa lei. E cabe ao licitante trazer essas informações no edital, correto? Não, essas informações quem traz é o órgão, entendeu? Os licitantes são os participantes, né? Então, o órgão tem que informar o gestor qual é a lei que ele quer utilizar no edital em questão. Olha, realmente o tema é bastante complexo, né? Por isso também da necessidade de ter a participação dos servidores públicos nesse evento que vai acontecer agora na OAB, porque o tema é muito atual, né? E realmente requer muita atenção do poder público também e daí do advogado também que participa dessas licitações. A gente sabe que o advogado está nesse meio atuando, mas podem surgir dúvidas, né? Muitas, tem surgido bastante. Mas é tudo questão de adaptação. Eu acho que daqui a pouco a tendência é ficar só com a lei nova. Uhum. Por conta até mesmo de você ter esse prazo de até 2 anos para que a outra legislação seja extinta. Exatamente, né, exatamente, isso mesmo. Tem algum outro ponto que a gente pode citar neste bloco ainda sobre essa lei de licitações que ela né, trouxe de modificação na prática? Tem também a questão de toda a parte de habilitação, por exemplo, na parte da questão financeira. Antes eles solicitavam só o balanço patrimonial de 1 ano, agora eles vão solicitar o de 2 anos. Claro que não para empresas que foram abertas há menos tempo, né? E também algumas questões da parte técnica, eles podem solicitar de outra maneira, mas tudo isso escrito do edital. Mas para mim mesmo a maior revolução que foi a abrangência tudo em uma lei só, e principalmente o fato de ser tudo eletrônico e de terem trocado as fases da licitação, né? Que antigamente, por exemplo, tinha a concorrência, como eu falei, também tinha tomada de preço que foi extinta, agora ficou concorrência, também pregando em outras modalidades também, que eu acredito que eu vou falar posteriormente. E o principal mesmo para mim foi a facilidade, a transparência de poder fazer tudo primeiro com o menor preço e depois a gente analisar a técnica e as informações da empresa. Doutora Bruna continua aqui conosco. No próximo bloco a gente vai falar sobre outros 7 tópicos que foram alterados durante a nova lei de licitações. Então, no próximo bloco, a doutora vai falar sobre a abrangência da lei, as fases da licitação, como elas acontecem, também as modalidades da licitação. São 7 tópicos que no próximo bloco a gente vai explicar com mais detalhes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa OAB na TV. Hoje nós recebemos a presidente da Comissão de Licitações e Contratos Públicos aqui da subseção, doutora Bruna Foix Rode, que está trazendo informações para a gente sobre a nova lei de licitações que está em vigor desde o dia 1º de abril aqui no país e também falando sobre as principais mudanças dessa nova legislação e também sobre as dúvidas que acabam ocorrendo por conta das outras leis que ainda estão em vigor. Essas informações, inclusive, vão ser debatidas neste mês de julho, entre os dias 14 e 15, em um evento que acontece aqui na subseção. E agora, neste bloco, a doutora Bruna vai explicar para a gente 7 principais mudanças que ocorreram. A gente separou aqui em tópicos. A doutora Bruna vai explicar para a gente, então, começando falando sobre a abrangência da lei, doutora. Então, ela vale para todos os órgãos da administração pública federal, estadual, distrital, municipal.
Só que ficam de fora dessa nova lei, porque elas possuem uma lei própria, as empresas públicas de sociedade de economia mistas e estatais, porque elas são regidas por uma outra lei. Perfeito. E quais são as fases da licitação? Como que acontecem essas fases? Então, como eu havia dito, agora a primeira etapa vai ser a de proposta e julgamento. E aí tem a proposta de julgamento, tem também a questão de lances, porque agora com o sendo eletrônico a gente pode oferecer o melhor lance, porque o objetivo de uma licitação é a proposta mais vantajosa para o órgão. Claro que claro que tendo a empresa tendo tudo aquilo que requer o edital, né? E aí só depois disso, quando se tem uma empresa vencedora com o melhor preço, que é aí que vai ser feita a habilitação dessa empresa. Que, como eu falei, antes era o contrário, a gente fazia toda análise de habilitação, já cansei de em licitações de analisar mais de 500 documentos, para só uma dessa empresa que ela ser consagrada vencedora. Então, eu acho isso foi a grande vantagem da nova lei, que é a forma de agilizar o processo. Certo. E quais são as modalidades de licitação, doutora? Então, agora com a nova lei, deixaram de existir dois tipos de modalidade, que é a tomada de preço e a convite. E agora nós continuamos com o pregão, que, como eu falei, ela é utilizada para contratação de bens e serviços. Nós temos ainda a concorrência, que ela é para contratações de bens, serviços especiais e obras de engenharia. Tem também o concurso, que é para serviço técnico, científico ou artístico. Tem o leilão ele é aplicável para alienação de bens, tanto móveis quanto imóveis. E tem também agora uma nova modalidade que entrou, que é chamado diálogo competitivo. Te confesso que sobre essa nova modalidade eu li vários assuntos, tanto contra quanto a favor, porque realmente ele é um pouco complicado ainda, tá? Porque ele deve ser utilizado só em licitações que eles envolvem inovações tecnológicas ou técnicas. E para ter esse diálogo competitivo, tem que ser soluções que dependem de uma adaptação do mercado, por exemplo. Tá? Os órgãos têm que os licitantes têm que se juntar, tem que haver um diálogo competitivo, tem que chegar num consenso para conseguir a administração definir de uma forma objetiva o que eles querem, entendeu? Nessa nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. Eu acho que vai dar bastante confusão ainda, ele é um pouco confuso ainda, já teve N tipos de interpretações, e vamos ver como é que vai ficar. E deve ser também voltado para alguns segmentos também, né? Não para todos, né? Mais para inovação tecnológica ou técnica, assim, sabe? E é para, como eu falei, para soluções que dependem de adaptações disponíveis no mercado. Uhum. Já existe, já existe algo parecido no mundo, será? Para ter trazido esse formato para cá? Eu acredito que isso vai muito agora para a parte da tecnologia, tá? Porque as mudanças são constantes. Então, eu acho que vai entrar mais essa parte tecnológica mesmo. E a gente tem novos valores também de dispensa de licitação? Temos, agora eles deram aumentada nos valores, então. E agora, para serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos, o teto é R$ 100.000. E para bens ou outros serviços é 50 mil, que aí tem a dispensa, a dispensa não precisa fazer licitação. E aí, muitas vezes, manda-se o convite para algumas empresas da cidade que têm vontade de participar, ou que já participaram dos mesmos segmentos, para ver se tem interesse em participar. Às vezes, inclusive, tem até uma contratação direta, se é algum bem ou serviço de que sempre pegam com algum fornecedor, que é muito difícil, né? Ou que tenha só um fornecedor que oferece. E a questão do valor de referência, ele vai poder ser sigiloso a partir de agora? Então, o principal, como eu falei já várias vezes, o objetivo é a proposta mais vantajosa. Só que tem alguns órgãos que até podem usar o valor sigiloso, só que tem que ser justificado. Só que, por exemplo, não vai caber esse sigilo para essas licitações que adotam maior desconto. Talvez podem ser usados na melhor técnica, mas a tendência é não ser sigiloso. E se for sigiloso, tem que ser previamente justificado pelo órgão, mostrar o interesse do porquê desse sigilo, desse valor. Perfeito. A gente já falou no outro bloco também, doutora, mas vamos reforçar. A gente teve mudanças na habilitação nesse processo de licitação? Tivemos. Na qualificação técnica, então, antes era exigido apenas um balanço patrimonial, e agora eles vão exigir dos últimos 2 anos, que é o balanço patrimonial, o DRE, notas explicativas, os índices contábeis também. Claro que a exceção da regra vão ser as empresas com menos de 2 anos de existência,
que aí elas podem apresentar ou o balanço do ano, ou um balancete, fica mais acessível, entendeu? E também teve uma mudança bem interessante com questão à qualificação técnica, porque agora vai passar a ser admitido a comprovação para um meio alternativo. Não se sabe ainda que meio alternativo é esse, e são meios que terão que ser definidos no edital. Mas esses meios é quando não se tratar de serviços de engenharia. Porque geralmente serviços de engenharia, eles colocam uma metragem específica do serviço que foi prestado, e aí teria que estar dentro, geralmente eles não podem botar 100% do valor que eles querem licitar, né? Então, por exemplo, uma obra de 100 mil metros quadrados, eu não posso exigir que uma empresa tenha feito 100 mil metros quadrados, eles utilizam uma margem. Então, vamos ver como é que vai ficar também. Doutora, e tem empresas que vão participar de licitação, por exemplo, pela primeira vez, né? A gente sabe que tem empresas que já estão acostumadas a passar por um processo licitatório, mas tem as que ainda não passaram. Tem alguma recomendação para essas empresas, então, as novas, e claro que as antigas também, mas principalmente para as novas? Bom, o que eu aconselho das novas, que eu vejo muito problema com as empresas que eu trabalho, são contabilidades que deixam de prestar alguma assessoria quanto a isso. Porque, por exemplo, nem todo mundo sabe participar de licitação. A licitação tem N certidões que precisam, que é uma certidão federal, a certidão municipal, a certidão estadual, tem o certificado do FGTS, tem uma certidão que é trabalhista, e tudo isso são certidões que têm vencimentos curtos e que tem que sempre serem renovadas em sites. Só que às vezes, por exemplo, vai lá, vamos supor, tem um carro no nome da empresa que deixou de pagar um IPVA, e isso não faz sair uma certidão estadual, por exemplo. Então, assim, e tudo demora, né? A gente não consegue uma certidão no dia para a noite. A federal, se tiver algum débito junto com a Receita, tem que ir lá, tem que negociar. Então, assim, ó, a empresa tem que estar redonda com contabilidade, porque precisam muito da contabilidade, inclusive cuidar muito dos seus balanços, porque os índices, tem índices que são exigíveis, quando não tem índice, tem o patrimônio líquido ou capital social. Então, assim, ó, tem muita gente que acha que participar de uma licitação é do dia para a noite, mas não é assim. Então, muitas certidões que precisam, agora mesmo com sendo eletrônica. Por exemplo, vou dar um exemplo do Comprasnet, que eu utilizo muito. Para eu conseguir fazer uma participação no Comprasnet, eu sou obrigada a fazer parte do SICAF, que é um serviço de fornecedores, onde eu tenho que alimentar sempre o sistema com todas essas certidões. Então, eu sempre preciso deixar tudo sempre atualizado, porque eu tendo uma certidão vencida, eu perco já o meu certame. Uhum. E não é uma coisa tão simples para depois ter a recuperação, né? Não, porque a gente não pode juntar numa licitação um documento novo, entendeu? Então, a empresa acaba perdendo por deixar de apresentar algum documento. Perfeito. Doutora, a gente já reforçou que vai ter o evento, então vai acontecer o evento aqui na OAB, mas o advogado também que quiser fazer parte da Comissão de Licitações e Contratos Públicos, o advogado interessado pode entrar em contato, pode participar de que forma, né, para fazer parte também da comissão e, claro, sempre auxiliar, né? Então, a nossa comissão, confesso que ela ainda é pequena, ela é um pouco tímida, nós somos em 4 componentes, e não é uma área que muitos advogados têm interesse, tá? Confesso que ela é um pouquinho mais complicada, ela é mais prática também, né? E a gente está aberta para receber novos colegas. É uma simples inscrição na própria secretaria, mas parece que também tem no site uma inscrição para ser feita. É gratuito, como todo mundo sabe, e a gente adoraria que novos colegas fizessem parte da nossa equipe. Ficaríamos bem felizes. É uma oportunidade, né, de compartilhar as experiências, né? Os colegas sempre se encontram também na rotina, mas como é bacana também quando a gente acompanha ali as reuniões da OAB, todos compartilhando as experiências, sugerindo até mesmo, porque quando a gente vê uma nova lei saindo, entrando em vigor, a gente se imagina que ela passou por inúmeros debates, né? E a OAB, ela tem uma grande participação nesses debates também de sugestões de melhorias, né? Com certeza. E como eu falei, são anos esperando uma licitação, assim, a gente acho que esperava todo ano, tomara que venha a licitação, não, perdão, a nova lei. E essa vez veio a nova lei, claro, temos 2 anos ainda para se adaptar mesmo, como a gente falou, né? Fico preocupado para ver como é que vai ser, porque, como eu falei, o órgão licitante pode escolher se ele quer ou não quer. Então, vamos ver como é que vai ser, e principalmente nos contratos, né? Porque os contratos, como eu falei, vai valer a lei da época que foi celebrado o contrato. Então, esse detalhe aí é muito importante para que
quem não tem talvez o acompanhamento, né, de um profissional deve ficar atento a esse ponto, né, de qual o contrato que está, de qual a lei que está em vigor naquele momento do contrato, né? Exatamente, por isso, inclusive, que nós optamos pelo nosso curso, no dia 15, falar só sobre contratos, em razão da complexidade que é, porque muita gente precisa mesmo entender, compreender, principalmente os servidores, por isso que o nosso foco muito é para servidores também para participarem. Perfeito, doutora Bruna, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa OAB na TV e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para trazer mais esclarecimentos. Quem sabe após também o evento, né, a gente traga esses esclarecimentos aqui tão necessários, tão importantes. Obrigada, viu? Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Você já sabe, o programa OAB na TV vai ao ar, então, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, aqui na TV Câmara. E também, todas as entrevistas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o da OAB Subseção Itajaí. Nosso Facebook também, OAB Subseção Itajaí, e nosso Instagram também. Fique à vontade para sugerir também assuntos para a gente através dos nossos canais e participar com sugestões aqui para as entrevistas do programa OAB na TV. A gente vai ficando por aqui e retorna na próxima semana com mais uma entrevista exclusiva para você.